Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café com Thay, e hoje eu estou aqui com um convidado que domina muito bem as experiências no ramo de café. É muito mais sobre a experiência do que sobre um produto, e hoje eu estou com uma pessoa aqui que vai trazer muito sobre o universo e a essência do Café com Thay. Caio, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui hoje, por participar de mais um episódio do Café com Thay. E se apresente, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o público. Primeiramente, queria agradecer o convite. Meu nome é Caio César, sou assessor de investimentos e empreendedor no ramo de cafés especiais. Café é isso, café é a primeira coisa que geralmente aqui o brasileiro faz quando acorda, né? É tomar café. É o queridinho dos brasileiros, né? Então, assim, tá enraizado na nossa cultura e eu acredito que o café, quanto melhor você tomar, tornar essa experiência muito mais especial, melhor vai ser seu dia. Então você tomando um café de qualidade, com certeza o seu dia vai fluir muito melhor. Maravilha. E você que é aí um ávido da área de cafés, da área de investimentos, né? A gente estava conversando ali nos bastidores e você estava me falando que você é assessor de investimentos e hoje atua nesse mercado, mas também tem a tua loja de cafés especiais, que é a César Coffee. Isso. Fala um pouquinho mais para mim como que surgiu a César Coffee, qual que é o DNA da tua empresa, como que você empreende nela? César Coffee, ela surgiu primeiramente como uma paixão que eu acabei desenvolvendo principalmente quando eu morava em Assunção, no Paraguai, e aí minha diversão era ir para cafeterias, e fui conhecendo lá, apesar do Brasil, eu acho que o Brasil tem os melhores cafés do mundo, mas eu comecei a descobrir o café especial através de algumas cafeterias lá, e quando eu voltei para cá, peguei já estava trabalhando como assessor de investimentos, mas eu comecei a notar que quando você quer tomar um café especial, um café de qualidade, você fica muito restrito aqui, principalmente aqui dentro em São Luís. Sim. Então, o meu foco foi trazer marcas de café especial a preço justo e a pronta entrega, que foi algo que eu notei que não tinha aqui. Ou você tinha que ir para sites especializados, esperar um tempo, ou pagar um valor muito acima do normal para você ter um café de qualidade. Muito interessante que tu trouxe sobre essa diferença, né, de culturas. Uhum. Você falou que lá no Paraguai, não era isso? Uhum. Você sentia uma falta ali no ramo de cafés. Como que era a vivência, a interação do público ou a experiência das pessoas com cafés e com cafeterias lá nessa região? Assunção, assim, primeiro a gente está falando da capital do país, então ela tem tudo, então grandes franquias, não sei se pode falar, mas a Juan Valdez, no caso, foi que me trouxe assim, uma experiência mais diferenciada na questão do café, porque Sim. Foi a primeira vez que eu tomei um café e notei que realmente assim, o café não é amargo não, café foi aquele negócio que a gente fala assim, o café é uma fruta e ele é adocicado. E eu tive a oportunidade, depois a gente vai falar mais, mas eu tive a oportunidade de comer a fruta do café, então assim foi. E nessa minha primeira experiência lá foi que eu comecei a descobrir, olha, esse café aqui não precisa de açúcar. Eu já tomava o café tradicional, mas dizer que era bom você tomar um café tradicional extra forte sem açúcar era mais para acordar. Sim. Mas aí você começa a notar, peraí, eu preciso ter um mínimo de qualidade aqui. Foi quando eu comecei a descobrir a questão do café gourmet e depois passei para o café especial. E sensorialmente, qual que é o sabor da fruta do café, do grão? Olha, é até engraçado, mas ele tem um gostozinho assim de mamão. Sério? É bem docinho mesmo, é uma fruta bem gostosa. Lógico que vai variar, e aí você consegue ter a diferença em cada tipo de café, a gente fala muito aqui, o café é 100% arábica, mas dentro do café 100% arábica você tem várias variedade ficou redundante, mas tem grandes variedades de cafés ali. Isso. Então, assim, a fruta do café, ela é bem docinha. É muito bom. Então, a partir disso, foi que tu começou a entrar no universo dos cafés especiais. E como que foi esse teu processo de vou empreender, esse teu instalado, assim, vou empreender na área de cafés, vou trazer isso ali para minha região? Começou naquele momento? Ou veio só depois? Veio só depois. Primeiro,
quando eu voltei de Assunção para cá, pro Brasil, eu passei na minha prova, comecei a atuar como assessor de investimentos. E junto com isso, eu quis, porque lá eu trabalho auxiliando as pessoas a investir melhor, criando a sua parte de portfólio, planejamento financeiro, mas assim, eu queria um negócio meu, sabe? Sim, com a sua essência, né? Isso, e aí foi que surgiu, eu pensando bastante, o que eu gosto, e café era uma coisa assim que tava o tempo todinho, todo tempo você tá com uma xícara de café na mão, na minha casa mesmo era uma coisa assim que minha mãe, meus irmãos, a gente toma café direto, principalmente eu, meu irmão e minha mãe. E foi bem assim natural. E eu comecei a levar essa questão do aprender a passar um café de uma forma diferente. Aí daqui a pouco eu fui comprando um gourmet, depois eu fui chegando no café especial. E aí eu fui buscar marcas que pudessem, primeiro, que não estivessem aqui dentro do mercado de São Luís e que trouxesse uma variedade ampla e qualidade. Então foi aí que eu vi, aqui eu posso achar algo que realmente agregue, que realmente as pessoas... algo diferencial. Então foi aí que eu comecei a pensar no café especial como um negócio. Mas quando você decidiu empreender, você pensou ali nos pilares essenciais, na experiência do teu cliente, né? Que eu imagino que teve toda uma logística ali, toda uma programação do teu plano de negócio, né? Da loja que hoje ela funciona no modelo virtual. Isso. Mas naquele momento você pensou ali na experiência do teu cliente, pensou na diversidade que você poderia fornecer para eles, ou foi algo muito mais rápido? Você começou e depois foi aprimorando todo esse processo? Primeiro foi aquele processo de pesquisa. Eu tive a ideia e aí eu fui, que empresa vai atender isso? Então eu fui buscar uma empresa que, no caso, era a Coffee Mais, a Coffee Mais, ainda trabalho com a Coffee Mais, e que pudesse, em um único local, eu trazer várias experiências, cafés para todos os gostos. Então foi isso que eu consigo com café especial, porque... alguns vão ser mais frutados, outros vão ser um pouco mais achocolatados, outros vão ser mais voltados para o cacau, assim, um pouco mais amargo. Então, em uma única empresa eu consegui trazer várias experiências diferentes. Então, eu acredito que o café, como tudo, assim, hoje você tem que buscar. A gente está vivendo um momento que as pessoas estão buscando a experiência em tudo que elas vão fazer. Sim, e o café se resume muito a isso, né? O café se resume demais a isso. Eu comparo sempre quando eu vou fazer, assim, principalmente para uma pessoa que não conhece tanto essa diferença do que é o café especial, eu faço muito comparativo com o vinho. O vinho você tem uma uva, mas dentro daquela uva você vai ter experiências diversas. E o café é a mesma coisa. Você vai pegar um tipo de grão e vai fazer ele coado, vai fazer ele numa prensa francesa, vai fazer ele, seja ele um expresso. Esse mesmo café você vai ter em experiências diferentes. Então, é assim, você consegue diversificar. E eu queria levar isso para dentro da casa das pessoas. Porque é um ambiente que você... Hoje em dia a gente mora mais no trabalho do que em casa. Do que então, na nossa casa. Nada melhor do que você em casa ter aquele momento de relaxar. Eu mesmo em casa é o momento que às vezes eu faço um café rápido, mas eu tô no final de semana, eu moo o grão, eu tenho meu moedor, eu faço, hoje eu quero fazer numa prensa francesa, hoje eu quero fazer num V60. Então eu levei a experiência da cafeteria para o lugar que é o que eu mais gosto de estar, que é na minha casa. Excelente. Então, além disso, você dá ali uma consultoria, né? Uma mini consultoria para o teu cliente, e me diz aqui, o que diferencia o café comum de um café especial, para quem está aqui nos assistindo e não sabe diferenciar? O café, ele, como eu estava explicando, eu faço esse comparativo com o vinho porque ele tem a pontuação do café. O café ele é classificado em café, vou falar do pior ao melhor, então Sim. Seria o café extra forte, o café tradicional, superior, gourmet e o café especial. Então, o que vai... questão de terroir, aí a gente está falando de o local onde ele está sendo produzido, a altitude, tudo isso vai influenciar no clima, processo de secagem, processo de colheita, porque, por exemplo, num café tradicional, extra forte, até mesmo no superior, isso por lei, é permitido alguns graus de impureza.
aquele café tradicional, extra forte ali, vai no processo de torra, passa, desculpa, mas é verdade, gente, passa pau, pedra, passa insetos que estão ali, e o café especial não, o café especial exige um padrão de qualidade muito maior, você não tem uma torre excessiva para mascarar impurezas, então você vai, um processo que colhe o grão, muito desses processos, dependendo do café, são feitos até mesmo manualmente, para poder você tirar realmente o que tem de melhor qualidade ali. E aí você levar isso para o consumidor final. Excelente. E falando no teu consumidor, o que teu público te traz, assim, com recorrência em relação aos grãos, aos produtos que ele mais consome na tua loja? Qual é a preferência do teu público em relação a cafés? Olha, hoje eu diria assim, o mais querido assim, do meu público, porque eles sempre, eu brinco assim, eles entram no Arara, que é um café mais frutado, ali com notas de chocolate, caramelo e maracujá, mas sim, eles começam a experimentar os outros, e eles acabam no Chapada de Minas, que é um café um pouco mais encorpado. Quando a gente fala café forte, ele é o café encorpado, ele é um café que tem notas de frutas amarelas, mas ele vai ali uma pegada um pouquinho mais pro cacau. Então é um café que tem um cheiro muito bom. Então assim, hoje é o queridinho dos meus clientes, seriam esses. Fora alguns microlotes que eu trago, assim, que são cafés campeões de concurso. Então volta e meia eu também trago esse tipo de produto. Aí já é algo muito mais assim específico, porque ali eu só tenho café em grão, porque o grão, o café moído na hora, isso aí, então você vai, o cliente que vai iniciando nesse mundo do café especial, ele vai tendo aquela escadinha. Sim, sim. E eu digo que quando ele chega para mim e diz que eu também vendo os métodos de preparo, né? O moedor, o V60, a prensa. E quando ele já chega no ponto, Caio, tu tem um moedor? É porque eu já vejo que ele já tá cafequizado. Ele subiu ali mais um degrauzinho na experiência do café. Mas por quê? É porque realmente o café tá ali em grão, quer dizer que os outros são ruins? Não. Mas ele tá ali no grão, ele tá ali conservando todas as propriedades do café. Então quando você vai moer um café, eu não tenho processo de torra, tem gente que pega o grão verde e torra na hora, isso aí já é outro, quem sabe, né? Já tem as ideias. Já é uma outra Mas, assim, etapa. Eu vejo essa escadinha nos meus clientes. E aí eles passam. Aí tem uns clientes que procuram os microlotes, quando tem, que aí já são bem específicos, depende da época, depende do concurso. Ah, legal. E sabe o que é interessante? É que me remeteu ao meu início nessa experiência, nessa trajetória do café especial. Então, você começa ali com um drip coffee, que é o mais comum, é o mais popular, né? Vamos dizer assim, a pessoa olha o sachêzinho ali no mercado, ela quer provar. Começa ali com o drip, aí você vai testando sabores, vai testando aromas, sabores diferentes. E o que eu acho mais interessante do café especial são essas notas que você consegue perceber. A gente estava conversando ali nos bastidores sobre uma linha de café especial que ele tem, que é o Brahma, né? Sim. Que você estava me falando ali e eu achei muito interessante. E dentro dessa linha, assim como essa linha, você tem outros, que a gente sente notas de chocolate, notas de avelã, notas de frutas. Então isso que é essa parte sensorial que traz o diferencial para o teu cliente, né? Sim. É isso que você busca agregar para eles ali no dia a dia? Exatamente. Naquela experiência de compra? É experiência. Tanto que eu criei eu peguei e fiz uma boxinha que nessa caixa ela vem 2 drips de cada tipo. O cliente que nunca experimentou, ele tem aquela opção ali, até mesmo para presentear, mas para ele, que maravilha. E ele poder experimentar um de cada tipo, e ali ele vai decidir o que é que mais agrada ao paladar dele. Porque é muito bom a gente falar na questão de notas sensoriais, porque tem gente que pensa que aquele café passou por algum processo. Ah, como assim? Tem gosto de chocolate? Gente, notas sensoriais, isso é bom falar, que é algo assim, vamos dizer assim, é mais da tua memória, não vamos dizer afetivo, mas do teu paladar. Então ali tu consegue identificar essas notas. Então é algo que tu vai treinando. Eu confesso que, por exemplo, quando eu comecei a tomar café especial, Caio, tu sentia essas notas todas? Não. Por quê? Porque você vai treinando o seu paladar.
Até que um belo dia eu fui tomar um Geisha, que é um café que ele já é uma linha... O Geisha, ele é um café que ele já é uma linha de um preço um pouco mais elevado, que ele tem notas de carambola, jasmim e limão Tahiti. Nossa, que diferente. Ele é bem diferente. E assim, mas Flow, o que é gosto de Flow pra mim? Mas no dia que eu fiz um expresso dele, que eu senti aquele gosto de limão mesmo, assim, eu senti. Agora eu tô começando a entender um pouco mais a questão das notas. E esse café simplesmente nunca passou por um processo que não seja o processo de produção normal do café. Lógico que, por exemplo, quando você fala de secagem, quando você fala de colheita, de terroir, isso tudo vai influenciar no gosto. E aí o Geisha é um tipo de grão, é um tipo de variedade do 100% arábica. E isso vai influenciar no gosto. E aí você vai tendo essas experiências. Tem gente que cada um vai sentir da sua forma, mas assim, o legal é você saber, me agrada mais aquele ali. No final das contas, é a experiência, o que a experiência traz para você. Exato. E aí você estava falando também, desde o início aqui, que tu colheu essas experiências ali lá no início da tua trajetória, né? E depois te trouxe para cá. E esse café, ele vai variar de sabor também, dependendo do método de preparo. Sim. E aproveita e fala um pouquinho aqui pra gente, quais seriam esses métodos de preparo mais comuns? Olha, o mais comum, que é o que tá na casa de todo mundo, tem um coador de pano mesmo, né? Sim. Tu tem, hoje, o que eu mais utilizo é o V60, ele é muito parecido com o Melita, que é o de papel, sim. Mas o V60, ele tem aquele filtro, ele tem ranhuras, que dentro dessas ranhuras tem separações de 60 graus. Para quê? Para na hora que você fizer a extração do café, ele descer de forma mais uniforme e você conseguir fazer uma melhor extração do café. Então, até mesmo o filtro influencia nesse processo de filtragem do sabor também do café? Sim, sim. Porque, por exemplo, você tem esse que é num filtro de papel, o café vai sair com uma cor mais cristalina. Aí você vai ter um filtro de pano, já desce um pouco mais de resíduos. Aí isso vai influenciar, por exemplo, em qual tipo de moagem que você vai utilizar. Por exemplo, se você for fazer um café na prensa francesa, você não pode botar uma moagem, você pode, se você for uma pessoa que gosta, que passe um pouco e fique um pouco mais turva a cor. Sim. Mas o ideal seria o quê? Uma moagem de média para grossa, porque para não passar esses resíduos. E aí já é um método de infusão. E tem outros, eu quero até investir em alguns mais, mas assim, os que eu uso, por exemplo, eu estou falando do que eu tenho na minha casa. Eu tenho máquina de expresso, que tanto de cápsula, quanto o expresso mesmo que eu vou moer, vou fazer. Tenho V60, filtro de coadores individuais de pano e o Melita, são os que eu tenho em casa. Ah, muito bom. Aí eu quero trazer outros depois. Legal. E aí o nosso público, ele costuma frequentar muitas cafeterias, como a gente estava conversando, né? E é em busca desse sensorial, dessa experiência. O que você recomenda para quem está iniciando na área de cafés especiais, né? Nessa experiência de cafés, que vai a uma cafeteria em busca de conhecer sobre grãos, sobre sabores, sobre aromas. O que tu recomenda para a pessoa chegar lá e pedir? Qual tipo de café ou qual tipo de preparo? Olha, assim, tem algumas boas cafeterias aqui que dão essa experiência. Não sei se eu posso falar, mas... Mas algumas... Mas algumas que trazem essa experiência são de ótima qualidade. Eu, particularmente... Eu vou no que eu não tenho em casa. Mas eu recomendaria um método de infusão, como uma prensa francesa. Ela é bem, vamos dizer assim, que ela já está mais popular, mas é um método que, como o café vai ficar um tempo ali, ele vai conseguir extrair um pouco mais a questão de aromas e sabores, porém é um café que fica um pouco mais encorpado. Se você gosta de um café um pouco mais suave, disso aí a gente vai falar que estão falando de método de extração, aí eu já recomendaria um V60,
porque você vai ter uma excelente extração de um café mais cristalino, um pouco mais suave, que vai fazer você beber. E aí tem os meus grãos favoritos. Eu tenho um que eu não vendo e eu gosto muito, que é geralmente o que eu não tenho em casa, então são os que eu peço na rua, que é um catuai vermelho. Eu gosto bastante, que é um café um pouco mais adocicado. E aí tem algumas cafeterias que trazem essas diferenças. Então, assim, eu ficaria entre esses dois para iniciar, mas se você tem métodos bem diversificados. Mas, assim, esses dois, assim, eu acho que é o melhor para você, ao depender do seu gosto por café, eu acho que esses dois para iniciar é melhor. Método. Ah, perfeito. E vamos falar um pouquinho, então, sobre a tua trajetória na área de investimentos, né? Você trouxe esse investimento para os cafés, mas resolveu expandir também seus conhecimentos para as outras áreas. Hoje você é assessor de investimentos e afiliado, né? Com o escritório XP Investimentos. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Exatamente. Eu sou assessor de investimentos. Isso começou pouco antes da pandemia. Tinha um pequeno capital, comecei a estudar. Sim. E fiz alguns cursos, análise técnica, análise fundamentalista, tudo para aprender, para começar a ver o que eu poderia fazer com o meu dinheiro. E aí, quando eu voltei de Assunção para cá, já sou formado em administração de empresas, eu decidi entrar no mercado financeiro, porque eu ia recomeçar minha carreira, eu estava muito tempo fora daqui e o que eu vou fazer? Aquela dúvida. Você mora há quanto tempo aqui? Eu voltei para cá em 2022, mas eu já moro aqui, já tem bastante tempo em São Luís. Eu acho que eu vim morar em São Luís em 2006. Mas você não nasceu aqui? Não, eu sou daqui, mas meu pai é militar, então com poucos dias eu fui embora. Ah, entendi. E aí já rodei bastante, eu já vim morar em São Luís, eu já era quase um adulto, vamos dizer assim. E aí quando eu vim de Assunção para cá, eu estudei para passar na prova da Ancor, que é a prova que você passa para ser assessor de investimentos. Hoje eu sou credenciado a Bequest, que é um escritório. Eu sou associado a Bequest, que é um escritório credenciado a XP Investimentos. Que é uma das maiores do Brasil, né? É a maior corretora de valores da América Latina. A XP é uma corretora que tem um banco hoje, então a maior é a XP. Perfeito, César. Vamos falar um pouquinho sobre investimentos. A gente estava falando antes sobre comportamento, né? Uhum. Como que tu consegue abordar isso hoje nas tuas mentorias? O que tu trabalha em cima de investimentos com o teu público? Quando a gente fala assim, quando vamos falar com um cliente que nunca teve acesso, porque isso é muito mais comum do que a gente pensa. Hoje no Brasil a gente não tem a cultura de investir. Percentual minúsculo da população brasileira investe. E as pessoas criaram um receio, porque quando você fala de investimentos, elas pensam logo que você está falando de bolsa de valores e pensam que bolsa é cassino. Exato, já associa logo ali algumas pré-definições que a gente fala sobre finanças, né? Que a gente tem enraizado sobre finanças. E a gente vê que dentro do investimento, o que mais vai decidir se você vai ter sucesso ou não nesse quesito da sua vida de investir e construir seu patrimônio é o seu perfil de comportamento, a parte psicológica. Porque é ali que você vai decidir se você vai tomar uma decisão precipitada ou não. Vai tomar uma decisão racional ou emocional. E quando você fala de investimento, negócios em si, você tem que tomar decisões mais racionais. Somos seres humanos, somos pessoas mais emocionais, mas precisamos ter um controle maior das nossas emoções e tomar decisões baseadas em fatos. E como que o comportamental influencia ali na nossa decisão no dia a dia, nos nossos hábitos financeiros? Em tudo. Em tudo, porque se você for impulsivo, você vai tomar decisões erradas, você vai tirar, por exemplo, o dinheiro de algum investimento antes do tempo, você vai alocar em um recurso só porque teve uma dica de alguém que talvez esteja ganhando dinheiro com aquilo e nem sabe se é verdade. Então as pessoas criam uma ilusão, é muito mais fácil elas virem com viés de confirmação do que realmente buscar o conhecimento e tentar se aprofundar naquilo,
porque elas acham que aquilo ali não é para elas, que aquilo ali está um mundo distante, e acabam tomando decisões precipitadas em qualquer coisa que vão fazer. Então, assim, ir para os investimentos e como em qualquer aspecto da sua vida, isso reflete bastante. Hoje, quando alguém te procura para você mentorar, né, ser ali um assessor na parte financeira de investimentos, quais são os principais pilares que você trabalha ali com esse cliente? Principal, a gente precisa saber quais são os objetivos dela. Nós vamos trabalhar a parte de gestão de ativos, que é a construção do portfólio dela de investimentos, ali diversificando ali dentro para trazer mais segurança. Saber o que ela quer com aquele, qual é o teu objetivo de vida ali. Eu quero conquistar minha liberdade financeira. Liberdade financeira não é você parar de trabalhar, é você trabalhar porque você quer trabalhar, não porque tem a necessidade de trabalhar. Então, assim, existe todo um cálculo, um estudo que a gente faz através de planejamento financeiro, que a gente consegue trazer números e mostrar para o cliente como a gente vai alcançar aqueles objetivos. E com números os clientes ficam muito mais tranquilos, vamos dizer assim. Quando você traz dados, você traz fatos, elas ficam mais tranquilas. Depois a gente passa para a parte de a gestão de risco, para poder mitigar, porque em tudo na vida tem risco. Vou dizer para ela que os investimentos não têm os riscos? Tem, mas a gente precisa diversificar o patrimônio dela para poder qualquer eventual oscilação do mercado, a gente ser atingido o mínimo possível em um momento de que o mercado esteja se beneficiando, a gente se beneficiar ainda mais. E também a parte de sucessão patrimonial, porque quando a gente faz um trabalho com o cliente, não é só ele, a gente vê a família dele. Como a gente fala, a gente atende o cliente de forma 360 graus. E a gente não trabalha somente com o dinheiro dele ali. Assim como um médico, a gente precisa saber detalhes da vida do cliente. É uma relação de confiança. Afinal, ele está botando o dinheiro com você e está acreditando em você. Então, eu preciso saber todos os aspectos. Quem são as pessoas que dependem dele? O que é que eu quero deixar para os meus filhos de herança, de patrimônio? Eu quero deixar alguma coisa? Eu tenho um seguro? Tudo isso daí precisa ser estudado e mostrado para o cliente de uma forma que ele não pense que você só está vendendo um ativo. Não. Aquilo ali tem que ser mostrado realmente como ele funciona, da forma que o cliente realmente vai trazer benefícios para a vida dele. Como um planejamento, né? Exatamente. E aí você tocou num ponto fundamental que eu acredito que é o assunto mais acessível para o brasileiro, na parte de finanças, o mais falado talvez, que é a aposentadoria, né? E aí tu me remeteu a algo que é um lema que eu carrego comigo para minha vida, né? Comigo para minha vida, que é sobre a aposentadoria. A aposentadoria não é por idade. A aposentadoria é um número na minha conta. Então você, né? Gostei, adorei isso. Você concorda com essa afirmação de que a aposentadoria é um valor, é um número que você planeja, você constrói ao longo da sua carreira e não por idade, quando você atinge ali uma certa idade que você não consegue mais produzir como você produzia antes, não consegue mais render na profissão? Concordo, até porque, por exemplo, a tendência quando a gente vai ficando mais velho é que tudo fique mais caro. E as pessoas precisam começar a investir. Por quê? Porque você fica mais velho, as coisas ficam mais caras e o seu dinheiro não vai começar a aumentar. A tendência é que ele diminua o seu patrimônio. Então você precisa fazer um estudo, saber o quanto eu preciso, isso tudo corrigido pela inflação. Sim. O seu dinheiro ainda tem isso, que a gente precisa explicar para o cliente que com o tempo o seu dinheiro ele perde poder de compra, e a gente precisa combater isso. Existem formas de a gente sobressair a esse problema, que é perda de valor de compra, e você chegar a um valor que eu vou me aposentar e com esse valor eu vou conseguir manter o meu padrão de vida na perpetuidade, até eu vier a falecer mesmo, porque a gente precisa falar de todos esses aspectos. Então, assim, é um número mesmo. Eu concordo, adorei essa tua frase, porque a idade é um número que não reflete como vai estar a tua saúde, não reflete
Às vezes você pode chegar a 60 anos muito bem, com saúde para trabalhar, e eu quero continuar trabalhando. Mas porque você quer trabalhar. Não porque você precisa trabalhar. Isso precisa ser estudado. Isso precisa ser analisado para fazer um planejamento para chegar nesses valores. Com certeza. E aqui no Café com Thay eu abordo muito sobre o empreendedorismo jovem, sobre líderes que estão em construção, líderes que estão em transformação, nesse processo ali de criar autoridade, de se desenvolver, né? E os investimentos, as finanças fazem parte desse processo. Um pilar essencial, porque o primeiro ponto de impulso para o empreendedor, né, são as finanças. É fazer ali toda a preparação financeira. Me diz aqui, César, você como especialista, né, consultor de investimentos da área, quais são as etapas que você recomenda para jovens que estão aqui na nossa faixa etária dos 20, 30, empreendedores e que estão querendo subir na carreira, empreendendo? O que você costuma planejar, né, para o plano de vida desses clientes? Primeiramente, obrigado pela parte do jovem, que eu já estou com 36. Você está na casa dos 30, então. Mas assim, às vezes o que acontece muito, as pessoas, o que sobrar, eu vou guardar. E não é assim que tem que ser feito. É lógico, cada um tem sua realidade, vamos deixar bem claro. Um pai de família, uma mãe de família que precisa sustentar uma família com salário mínimo, é muito fácil eu falar dar aqui para mim que eu vou dizer para ela guardar 20% do salário dela, sendo que isso vai impactar na vida dela drasticamente. E às vezes isso não é uma escolha, né? Tudo isso precisa ser analisado, a realidade da pessoa. Mas assim, um jovem está começando ali sua carreira, empreendendo, ou CLT, independente de como ela obtém um recurso dela, ela já tem que pensar em conjunto com o crescimento dela profissional, ela já precisa pensar em criar essa mentalidade, criar essa regularidade de fazer aportes e criar o seu patrimônio para ela ter poder de decisão. Quando você investe, você compra tempo. Porque você consegue decidir os caminhos que a sua vida vai ter. Então, conforme você já vai crescendo, você já vai começando a criar a tua carteira, o teu portfólio, você já vai começar a se direcionar para os teus objetivos, e isso tem que ser feito em conjunto. Você saber exatamente quanto você ganha, quanto você gasta desde sempre, até para poder, daqui a algum tempo, você dizer, olha, eu tenho o suficiente para me dar o luxo de outras coisas e não viver aperreado. Então, assim, é muito importante você já estar dando esse primeiro passo. Começa com pequenos investimentos mais seguros, a gente pode falar de reserva de emergência. Tudo isso daí tem várias e várias formas de você fazer, mas eu digo para quem começou, eu tenho um cliente que agora, recente, ele acabou de se formar em medicina, e a primeira coisa que ele fez foi me ligar e abriu a conta dele, com o primeiro salário dele, e já fez o primeiro aporte. Ah, perfeito. Então, tem ali, né, a renda fixa e variável, que a gente calcula todo mês, mas você diria que a reserva de emergência é o principal investimento para se começar? Eu digo que é o primeiro passo. Hoje a gente fala de reserva de emergência, vai depender muito de como você trabalha. Você é um autônomo, você é um CLT, você é um concursado. Precisa-se ter quando a gente fala de reserva de emergência, ela precisa ter rentabilidade, segurança e liquidez. Porque emergência é justamente isso. Não adianta você botar um dinheiro na reserva de emergência e ele está lá travado. Surgiu a emergência e você não consegue tirar o dinheiro. Mas assim, precisa ser o primeiro passo. E aí você já vai criando uma consciência para poder começar a investir. Tanto que o governo mesmo criou, isso aí eu não estou falando em aspectos de política, mas é um programa do governo, o Tesouro Direto é exatamente isso, foi de forma a criar essa educação financeira das pessoas. O Tesouro Direto é a porta, diríamos que seja a porta de entrada para os investimentos. Porque é considerado... Hoje, o tesouro de cada país é considerado o investimento mais seguro que existe. Porque aí você está falando de risco país. É só se o país quebrar. Ah, Caio, mas o Brasil tem muita insegurança política. Gente, calma, vamos ser racionais.
Pro Brasil quebrar, aí são outros 500. A gente não pode entrar nesses aspectos. E se o Tesouro Direto vier quebrar, tá tudo quebrando. Então vamos com calma. Então a gente faz o primeiro, é uma porta de entrada, mas você tem outros ativos, tem ativos bancários, tem CDBs, mas é justamente isso, você criar consciência. Tanto que o Tesouro, você não pode chegar e botar R$1. Você tem um valor. É como se ele te dissesse, você tem que poupar R$136, R$138 por mês. Nessa faixa. Então, para você começar a investir. E aí ele vai rendendo ali. Ali você vai começando a ver. Aí esse cliente que montou a conta agora, ele me ligou, oxe, em 3 dias já rendeu, acho que tinha passado uma semana, já rendeu R$3. Para algumas pessoas pode ser pouco, mas ele não aportou muito valor e rendeu R$3. Se tu botasse em qualquer lugar, então tu tira aqui a dúvida, ele aportou na faixa de quanto ali? R$4.000. Foi o primeiro aporte dele. Pagou as contas que estavam da universidade, sim, as coisas, e foram R$4.000 que ele aportou. E aí deu os 3 ali, ele, olha, gostei. Então assim, é o efeito bola de neve. Investimentos, você tem que olhar, principalmente quando a gente está falando de renda fixa, é o efeito bola de neve, é juros compostos mais aportes regulares. Quando você se espanta, aquele R$3 virou 6, 9, 18, e aí vai subindo. E aí vai exponencialmente multiplicando, né? Exatamente. Então, quais são as formas, você falou algumas, mas quais são as formas mais seguras de investimento, se a gente fosse dar essa dica aqui para quem não tem muito conhecimento financeiro, para quem quer começar a investir, mas não sabe ali por onde começar, no aplicativo do seu banco ou com uma corretora? Olha, diria primeiramente o Tesouro Direto, CDBs bancários, porque eles são títulos bancários são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele protege o investidor até R$250 mil por CPF e por instituição, totalizando um valor de R$1 milhão. Então, por exemplo, você comprou um CDB, que é um título de certificado de depósito bancário. Você está aportando ali. Se a instituição financeira vier a falir, por exemplo, o banco que emitiu esse CDB, o cliente tem a proteção do fundo garantidor, que ele vai te restituir esse dinheiro. Então é uma forma. E tem os fundos de investimento que eu particularmente, vou explicar que no escritório que eu trabalho, existe toda uma equipe de analistas que vão indicar. Não é, Caio, é tudo da tua cabeça. Não, primeiro que eu sou um assessor, eu não posso dar indicações, por exemplo, de compra de ativos, eu vou estruturar junto com uma equipe e fornecer esses dados para o cliente. Então eu tenho os fundos de investimentos em renda fixa. E lá, através de uma compra de um fundo, você consegue diversificar em um único ativo várias fontes de investimento diferentes. Porque, por exemplo, o fundo tem uma gestora. Ela vai lá, aquela gestora, ela compra vários CDBs, vários títulos públicos, e aí através de uma única cota desse fundo, tu tá exposto a tudo isso. Então, e aí, lógico, você vai estudar os fundos de acordo com a característica do teu perfil de investidor. Sensacional, César. E a gente estava conversando também aqui sobre outro viés, né, do comportamento financeiro, que é o comportamento de consumo feminino. A gente estava falando sobre como os fatores comportamentais psicológicos influenciam ali na trajetória da mulher com as finanças, né? Tu consegue trazer um pouquinho sobre esse assunto? Eu acho que tu vai ter até mais know-how para falar sobre isso, mas assim, primeiro que hoje a gente vê as mulheres ocupando grandes cargos de gestão, e eu não sei se é assim na tua casa, mas lá na minha casa eu tenho um exemplo da minha mãe, que é sempre que segurou tudo, assim, a questão das finanças, Eu venho de uma família em que as mulheres são sempre as protagonistas. Na minha família tem homens, né? Figura do homem ali central, mas a maior parte foram mulheres que sustentaram, que foram ali as provedoras. Então, eu entendo bem. Eu venho de uma família, eu amo meu pai, mas assim, o meu exemplo de pessoa no mundo é minha mãe. A minha mãe, e ela teve uma mãe, porque por incrível que pareça, na época dela, chegou para ela e disse: minha filha, estude para você nunca depender de homem. E isso eu tô falando que minha mãe é de 1960, minha avó muito antes, e falou isso para minha mãe. Eu escutei muito essa frase do meu pai.
Pois é, minha avó falou isso para minha mãe, e minha mãe, ela sempre teve sua reservazinha. Lógico que ela não teve esse estudo, até porque a gente está falando de um período que o Brasil não tem essa cultura de investimentos. Mas, assim, ela sempre teve sua reserva, ela sempre teve o seu dinheirinho guardado. Então, assim, voltando assim para as mulheres, elas começaram a ocupar, isso já vem de um tempo, mas elas ocupam grandes cargos. Mas, assim, se o homem ele tem responsabilidades, a mulher tem sempre muito mais. A verdade é essa, não vamos... Sim, é uma máxima. Não tem como a gente sair disso. Então, elas precisam já ir se organizando na parte dos investimentos de forma a, por exemplo, a mulher mãe, a proteger os seus filhos, a sua família. A mulher se importa, de certa forma, muito mais do que isso. O homem também, não estou dizendo, não gosto de generalizar nada, mas assim, a mulher hoje independente, é o que eu vejo, você até possa me corrigir, mas a mulher hoje muito mais independente, ela precisa ter essa visão de que ela precisa estar muito mais protegida no mundo, assim, nesse sentido de que se algo acontecer com ela, ela sabe de onde tem recursos para tirar, ela vai alcançar, prover muito mais coisas para a família dela. Hoje a gente já saiu dessa visão em muitos lugares, lógico, do homem provedor. Acredito hoje mais na família, ou cada um, não sou moralista nem nada do tipo, cada um tem que fazer a sua parte. Sim. E eu vejo que a mulher tem que estar buscando muito mais nesse sentido. Hoje eu vejo, assim, por exemplo, profissionalmente falando, ainda vejo poucas mulheres no nicho de assessoria de investimentos. Vejo poucas mulheres assessoras de investimentos. Porém, as poucas que eu vejo são extremamente bem-sucedidas. Isso aí é bem importante falar. Por serem mais detalhistas, por serem ali mais minuciosas, o que tu acha que difere essas mulheres que entraram nessa área? São mais inteligentes, né? Mas assim, a mulher tem mais cuidado, a mulher também, eu acredito que por ser um segmento muito dominado pelos homens, existe um empenho muito maior dela mostrar. Não que ela precise provar isso para alguém, mas eu acho que é mais para ela mesma. Sim. Então ela acaba se dedicando muito mais. Como sempre na profissão, em toda profissão, você acaba vendo isso. Então ela se dedica muito mais e ela acaba tendo um destaque muito grande. Eu imagino. E essas mulheres devem ser um referencial até para esse tema que a gente está falando, que é liberdade financeira, né? Não Sim. só das mulheres, mas dos homens também. E como que tá hoje em relação aos temas que tu aborda nas tuas mentorias, nas tuas consultorias, o que tu traz para os teus clientes sobre a tua metodologia? Ou me explica um pouquinho como é que funciona o teu método, tua abordagem. Como eu tinha falado um pouquinho antes, a gente trabalha hoje, o assessor saiu da figura do vendedor de produtos financeiros e hoje a gente trabalha mais com um serviço de planejamento financeiro. A gente senta com o cliente para poder destrinchar todos os detalhes da vida dele e poder assim realmente criar um plano sólido de vida mesmo. A gente brinca até, por exemplo, conversando com outros assessores no escritório, nos Estados Unidos, que eles têm cultura de investimento muito maior, mais de 50% da população americana são de investidores. O assessor, as pessoas que têm assessores de investimento, todas as decisões, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar um carro, eles ligam para o assessor dele. E aqui no Brasil a gente não tem isso, porque é engraçado, por exemplo, você tá doente, você vai ligar pro médico. Problema jurídico, tu vai ligar pro teu advogado. Mais engraçado que quando é o problemas financeiros, eles acham que podem resolver tudo sozinho. E tem pessoas que têm total capacidade para isso. Mas se você tem o serviço do assessor, por que não buscar o profissional que te ajuda? Sabe? Então, excelente. Então, assim, eu quero que o meu cliente
olhe para mim não só como aquele cara que vai ficar aportando o capital dele, não. Cara, eu quero comprar uma casa. Não, a gente tem um profissional aqui que vai te ajudar a tomar a melhor decisão. Eu quero viajar, vamos organizar. Vamos saber quais vão ser esses custos da tua viagem. Quanto tu vai precisar lá? Eu quero viajar para fora do país. Eu tenho aqui um profissional de câmbio aqui para te atender. Então vamos conversar. Então eu quero que o meu cliente, eu quero montar um seguro para meus filhos. Vamos aqui, vamos fazer. Que esteja de acordo. Por quê? Porque o assessor, ele sabe hoje quanto tu ganha, quanto tu gasta, através do planejamento financeiro. E ele vai saber qual são o seguro que vai caber no teu bolso, sem prejudicar as tuas contas. Porque o vendedor de seguros, nada contra, gente, mas ele quer, e tá certo, ele precisa viver, mas ele quer te vender o melhor seguro possível para ele. Para você, lógico, porque ele quer vender o serviço, mas ele precisa ganhar vida. Mas o meu trabalho já vai para outro caminho. Eu preciso analisar o que faz sentido na vida do meu cliente. Então é aquele negócio, a gente faz um atendimento que seja olhando o cliente como um todo. Todo 360 ali da vida financeira, né? Vida financeira. Então é muito mais sobre aliar o propósito com a intencionalidade mesmo, né? Daquela construção de vida ali do teu cliente. Uma relação de confiança, né? A gente precisa, o cliente, eu preciso confiar que o cliente está me passando todas as informações da vida dele, até para poder fazer um trabalho de excelência, e o cliente precisa confiar que eu estou fazendo realmente o melhor trabalho para que ele ganhe. E eu vou fazer, porque quanto mais ele ganha, mais eu ganho. Eu sou honesto, eu preciso de dinheiro e eu preciso fazer meus clientes ficarem cada vez mais dinheiro. E é assim que funciona. Sensacional. Então, César, chegamos no momento aqui do nosso programa que a gente vai fazer um quadro que é bem interessante. Eu te faço perguntas rápidas e a gente vai aliar um pouquinho aqui sobre os investimentos, sobre o empreendedorismo na área do café especial. Eu te trago algumas perguntinhas rápidas e tu me responde o que vier mais rapidamente na tua mente. Me dá uma dica de investimento para quem está começando do zero. Tesouro Direto. Qual a maior armadilha de um empreendedor ao pensar em dinheiro? Maior armadilha é não se planejar com detalhes como ele vai utilizar os recursos no seu empreendimento, porém, esperar demais também pode ser um erro. Hoje a gente fala desculpa uma resposta um pouco mais longa, mas hoje a gente fala de metodologias ágeis, a gente fala muito de MVP. Faça o teste. Gaste o mínimo possível para testar se o que você quer tem um direcionamento, e aí sim você põe em prática. Você faz o seu MVP. Um hábito financeiro que todo empreendedor precisa ter? Viver pelo menos 2 degraus acima do que você ganha. Uma lição de café que serve para a vida e para os negócios? Você tem que aproveitar todas as experiências. Qual a maior lição empreendedora que você já viu nos negócios, nos pequenos negócios, mas que serve também para outros empreendedores? Tudo que você vai passar é aprendizado. Seja o fracasso que você tenha passado, você vai aprender com aquilo ali e de alguma forma vai ser benéfico para você. Ninguém alcança sucesso sem ter fracassado bastante antes. Então, utilize aquilo ali como lição. Pode parecer clichê, mas utilize todas as derrotas para te tornar mais forte e você conseguir levar isso para todos os outros aspectos da sua vida. Tudo é relacionado. Tudo você consegue criar uma relação. Perfeito, César. E esse foi o nosso quadro Mentoria Relâmpago, algo mais direto, prático mesmo, que traz uma dinâmica aqui. Então, gostaria de fazer aqui um rápido apanhado contigo. Então, ao longo dessa tua trajetória, você iniciou ali vivendo a experiência em outro local,
trouxe isso aqui para tua região, para tua vida adulta, né? Resolveu estruturar o negócio na área do café e na área da assessoria. Se você pudesse trazer um insight para quem está hoje em dia se interessando pelas mesmas áreas ou querendo empreender nesse segmento, o que tu traria para esses empreendedores? Eu diria para você ser um pouco realista, estudar muito bem o que você quer fazer, testar, dá para você testar, como eu falei há pouco, você não se deslumbrar, mas também não ter medo de tentar, sabe? Fica parecendo até algo assim que vai divergir, mas é como as coisas, você tem que se jogar e tentar fazer. Porém, você não pode também chegar e pular do precipício sem um paraquedas, sem algo para te proteger. Então tem que ir com cautela, mas também não pode deixar oportunidades passar. Eu já me meti em coisas que não vou dizer que me arrependo, mas que não faria de novo. Mas me trouxeram conhecimentos. E hoje eu já sei o que eu devo e o que eu não devo fazer. Mas se eu não tivesse feito, eu poderia ter me arrependido. Eu poderia ter deixado de ter N experiências que hoje agregam demais na minha vida. Até mesmo o fato de eu estar falando aqui contigo, eu não era uma pessoa de falar muito, eu era aquela pessoa que, para apresentar um trabalho no colégio, era um medo. E por eu ter arriscado em situações, eu hoje consigo falar um pouquinho melhor. Então são de fato as experiências que a gente passa, né? Os erros, os acertos, e a vida tudo faz parte, né? Dos percalços ali do caminho. César, tem algum insight, alguma ideia, algo que você gostaria de trazer aqui para o público que está nos acompanhando sobre a sua trajetória, sobre um aprendizado que tu queira deixar? Cara, assim, pela minha trajetória, eu sou uma pessoa assim que eu rodei bastante até eu me encontrar. E hoje eu estou muito feliz na carreira que eu estou seguindo. Perdão. E assim, busque, seja o que for que você tem em mente, tente experimentar. Eu acho que a gente falou bastante de experiências aqui hoje, mas é verdade. Sim. Eu cursei 3 anos de medicina, como eu falei para ti há pouco. Sim. Sou formado em administração de empresas, já trabalhei em ONG, já vendi açaí, já trabalhei em empresa de turismo, já fui morar no Paraguai. Então, assim, nunca tentei. E, assim, às vezes a gente vai passar por momentos de dificuldade que vão te levar para algo muito melhor. Então, eu vejo isso. Não desista. Se você tem algo em mente, vai lá, tenta. E, como a gente falou, idade, tu até falou uma frase bem legal com relação à aposentadoria, e isso vai para qualquer aspecto da tua vida. Idade é só um número. Apesar da minha coluna não dizer isso, né? Mas, brincadeiras à parte. É o acúmulo das experiências da vida. Mas, assim, brincadeiras à parte, assim, é isso, não desiste, não deixa de tentar, não deixa de viver aquele momento, não deixa de estar com aquela pessoa, não deixa de viajar para aquele local, de ter aquela experiência naquele restaurante, de estudar algo que todo mundo vai criticar. Para que tu quer fazer isso? Por que tu quer ver isso? Eu quero. Alguma coisa vai me trazer dali. Nem que seja conhecimento, e conhecimento nunca é demais. E são nesses eu quero que a gente encontra ali o nosso propósito, né? Exatamente. Hoje eu estou muito feliz, é uma profissão desafiadora, a de assessoria de investimentos, e tão desafiadora quanto a de empreendedor. E a gente está só começando, se Deus quiser vai perpetuar. Com certeza. É só o início, né? São grandes passos que a gente dá que nos leva a algo muito maior. E o César, hoje ele está aqui falando sobre cafés especiais e ele falou algumas linhas que ele trabalha, né? Algumas marcas. O César é um parceiro de negócios, então a gente está trazendo aqui
um pouquinho mais para vocês sobre esse conhecimento. O Café com Thay surgiu dessa ideia, surgiu da minha paixão por cafés, pela experiência. Quem me conhece, quem conhece a Thay, sabe que eu sempre frequentei cafeterias, que eu sempre gostei de provar cafés diferentes, sempre gostei de convidar os amigos para estar em um café, compartilhando ali um momento, né, uma experiência. Café, geralmente, cafeterias são lugares que a gente vai para bater um papo, para conversar, para trocar uma ideia, para fechar negócios. Sempre gostei de ir para fechar negócios, convidar o cliente, vamos ali tomar um café, senta num café para conversar. Então eu acho que tudo isso faz parte, né, da nossa construção. O Café com Thay, quando me perguntam como surgiu esse nome, surgiu pela experiência, né, da autenticidade da Thay, na área, no ramo de cafés especiais. Não no ramo, né, eu digo na vivência mesmo com os cafés. Então, gostaria de agradecer você que está aqui hoje nos acompanhando, recebendo César. César, quem quiser te acompanhar, onde que te encontra? Tem o da César Coffee, que é @CésarCoffeePremium, e o meu profissional, que é @César_Ribeiro89. Excelente. E o que tu fala um pouquinho em cada um desses perfis? Na César Coffee eu vou falar sobre, primeiramente, as marcas dos cafés com que eu trabalho, as novidades, também dar dicas de preparo, vídeos, como fazer, algumas coisas que eu vou aprendendo, eu vou trazendo lá. Até mesmo meu café da manhã, que é aquele tradicional cuscuz com ovo, e um cafezinho especial que eu amo. E no meu profissional voltado mais para investimentos, eu vou falar de empreendedorismo, porque, como eu te falei, eu tenho outras especializações, mas mais voltado para investimentos mesmo. Principalmente essa parte comportamental é uma parte que eu gosto bastante de abordar. Excelente, que é inclusive o tema do nosso episódio hoje, né? Você trabalha ali a educação financeira pelo viés comportamental, e isso é um tema muito interessante para você destrinchar. Acompanha o César lá como é teu arroba? @César Ribeiro, César_Ribeiro89. Perfeito. Então, obrigada mais uma vez por estar aqui assistindo o Café com Thay. Você vai encontrar esse episódio aqui lá no YouTube. Compartilha, curte, deixa teu like aqui e comenta aqui também, tá? Fala aqui pra mim o que você tem achado desses episódios, o que eu poderia estar trazendo aqui pra ti de novidade, qual tema você gostaria de ver, tá? E esse daqui é somente o início aqui da nossa trajetória. Então, muito obrigada e até o próximo Café com Thay.